Oi, meu nome é Wallace, eu sou trader há 8 anos e aqui a gente vai fazer uma aula, um bate-papo sobre o alinhamento das expectativas, que eu acho que é muito importante para você entender qual que é o jogo que você está jogando. Porque se você não entender as regras, não entender como que se lucra com isso, não faz sentido nem você começar. E quando eu comecei, eu tinha as expectativas totalmente desalinhadas com o mercado. Então, pensa no seguinte, o mercado ele é uma constante evolução de altos e baixos, onde você vai aprendendo, e quando o iniciante chega, ele acredita que ele só vai evoluir em linha reta. Acho que todo mundo sabe disso, e isso não é só na área do mercado financeiro. Qualquer área que você for ingressar em alguma carreira, você vai ter altos e baixos, aprendizados e assim por diante. Então, quando você chega no mercado, por lidar com dinheiro, por lidar com risco, essa expectativa, acima de tudo, ela tem que estar bem alinhada. Você tem que entender que, primeiro, não é preciso você acertar a direção que o mercado vai. Esse é um ponto muito importante, porque todo mundo chega no mercado e quer aprender técnica, foca em técnica, em técnica, em técnica. Na verdade, o comportamento ele é muito mais importante do que a técnica em si. A técnica ela é só uma narrativa que a gente constrói em cima do gráfico para tentar entender e prever a maior probabilidade daquilo se desenvolver. Depois a gente vai falar sobre probabilidades numa próxima aula. Então, quando você tem essas expectativas alinhadas, você passa a entender que, primeiro, que você não precisa acertar sempre. Segundo, que quando você errar, você precisa perder pouco e ganhar muito. E é nisso que consiste a minha base operacional e a base de todos os traders que eu conheço que conseguem ganhar dinheiro no mercado. Eles conseguem, acima de tudo, evitar prejuízos muito grandes quando tem dias ruins. E quando eles conseguem acertar a direção do mercado, eles conseguem segurar aquela operação o máximo possível. E é esse o jogo que deve ser jogado. E essa profissão é uma das poucas que você pode fazer o seu trabalho, o seu dever de casa, agir com disciplina, entradas técnicas e ainda assim finalizar a semana perdendo dinheiro. Isso é completamente comum e é esse tipo de frustração que você, que quer começar na jornada de day trade, tem que saber. Talvez day trade não sirva para você. É importante você experimentar, porque ao longo da jornada você vai descobrir características que talvez elas não se adequem dentro do mercado financeiro. E isso é totalmente comum, né? Como a gente está programado para proteger risco, estamos programados para não lidar com fatores de perda, a gente acaba tendo algum tipo de dificuldade, né? E essa é a média geral do mercado. A maioria das pessoas vem para o mercado e não conseguem ter o fator comportamento alinhado com o mercado financeiro. E acredita que trabalho é igual a resultado. Tá? E resultado dentro do mercado não quer dizer que você vai ganhar dinheiro. O resultado ele deve ser, acima de tudo, o processo e o aprendizado que você vai ter com o mercado financeiro. Porque o dinheiro ele passa a ser consequência. Quem ganha dinheiro no mercado é exatamente aqueles que não estão prestando atenção nesse fator, e sim em fazer um bom trabalho, enxergando uma janela grande de trabalho feito e a partir daquela janela você talvez tenha algum resultado. Se não, talvez você tenha aqui para swing trading, né, que também é uma modalidade de trade, que você abre uma posição hoje e encerra em outro dia, mas é mais tranquilo para o lado emocional, position trade e assim por diante. Ou talvez nem trading seja a sua área, talvez você tenha que ficar na renda fixa mesmo. Então, quanto maior o prêmio, né, e o day trade, ele tem um prêmio muito grande, porque você pode ganhar muito dinheiro arriscando pouco, mas acima de tudo deve ter o agente, né, que está por trás dessas operações humano, ele tem que ter um comportamento sem igual, porque basta uma única operação, um único dia de fúria, né? Quem nunca teve, talvez você que está me assistindo aí já teve um dia de fúria. Basta um dia só para todo aquele fator de consistência desmoronar. Então, eu até gosto muito de um livro que chama Antifrágil, do Nassim Taleb, que também é trader, e ele diz sobre para você não ser um peru, né, no dia de ação de graças, porque o peru ele é alimentado vários e vários dias pelo açougueiro e ele acha que naquele dia, o último dia, né, no caso o dia de ação de graças, ele vai ser alimentado mais uma vez. O que acontece? O cara vai lá,
passa o Peru vai de arrasta para cima, né? E de repente, aquela confiança que o Peru construiu, ela desmorona de uma vez. Então, o trader se trata de lidar com esse tipo de risco, né? A gente tem o risco de colocar tudo a perder numa única ação. Então, é muito importante que as suas expectativas elas estejam totalmente alinhadas com o processo, com um trabalho bem feito, independente do tipo de resultado financeiro que você vai ter ali. Então, aprenda nesse processo e é isso que vai fazer você construir uma resiliência, uma antifragilidade, saber as suas fraquezas. Então, no começo, é muito importante você ir devagar para você conseguir descobrir quais são essas fraquezas que a gente só se depara diante do mercado. O mercado nada mais é do que um espelho. A gente olha para o mercado financeiro e as nossas ações fora dele vão se refletir dentro dele de forma muito mais direta, de forma muito mais brutal. E o tempo é algo muito importante para você que quer se tornar um trader, porque você tem que dar tempo de você aprender não só a técnica, mas como eu tinha dito, a lidar com o seu comportamento diante das telas. Você precisa desenvolver essa maturidade emocional. E nesse tempo, né, aliás, você vai com certeza produzir erros. E erros são informação, tá? Erros são informação. Se você não pegar essa informação e usar para poder alcançar os seus objetivos, né, comportamentais, você vai estar desperdiçando o seu tempo. Exatamente. Você só está desperdiçando o seu tempo usando o mercado financeiro, assim como muitos, como um entretenimento. Então, a pessoa vai lá no cassino, né, pega $100, chega no cassino e gasta por diversão. Muitos fazem isso com o mercado. Põe um dinheiro, perde, mas aquilo gera um tipo de entretenimento para ele, né? Seja porque a vida está muito monótona, seja porque ele gosta daquela sensação de estar posicionado, de estar apostando em alguma direção. Então, é muito importante você entender que essa armadilha ela existe dentro do mercado. E talvez seja a maior armadilha, não seja uma armadilha de fato financeira, mas uma armadilha que pode te frustrar emocionalmente e pode te levar, inclusive, a ter depressão. Temos muitos casos, que eu não vou dizer o nome aqui no YouTube para o algoritmo não me censurar, mas tem várias coisas que acabam sendo trágicas, né, de pessoas que começaram no mercado financeiro e não aceitam esse processo, essa jornada, não conseguem entender porque de fato a pessoa não consegue vingar, não consegue ganhar dinheiro, e isso acaba sendo uma frustração tão grande na vida dela que as coisas perdem o sentido. Então, muito cuidado para você não ser uma dessas pessoas que caem nessa armadilha, e isso é de forma gradual. Então, use todos os erros que você cometer, porque você vai cometer novamente, ao seu favor, para você construir algum objetivo. Transforme esses erros em ações, tá? Errou em disciplina hoje, né? Como é o erro da maioria. Errei em disciplina. O que eu posso fazer para reduzir esse tipo de erro? Eu vou operar menos? Vou operar em um tempo gráfico um pouco maior? Vou fazer apenas 2 horas de atividade de trade por dia? São gatilhos que cada um vai ter o seu. Então é por isso que você precisa se dar esse tempo de se autoconhecer e tá alinhando essas expectativas realistas ao que de fato é o mercado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui e a gente se vê numa próxima aula. A próxima aula ela vai se chamar probabilidade. Como que você pode ganhar dinheiro mesmo sem ter certeza dos movimentos? Eu vejo você lá.